Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui um comentário e a resposta que eu vou dar para vocês vai ser muito contraintuitiva, muito mesmo, certo? Mas a gente tem que provocar o pensamento. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Eu comprei Selic 24 porque preciso do dinheiro em 24. Será que se eu retirar e colocar no 26 e sacar antes eu consigo mais? Realmente, como o Richardson respondeu aqui, não tem como saber. Não tem como saber, porque a gente não tem como saber a inflação, não tem como saber a marcação a mercado que vai acontecer até lá. Provavelmente eu posso dizer que seria seguro, que eu acho que o Tesouro IPCA 26 é super seguro, certo? Então isso a gente pode dizer, mas não dá para afirmar se vai ganhar mais ou menos, certo? Até porque a taxa do Selic é flutuante, é uma taxa pós-fixada, certo? Então não dá para saber isso. Pelos dois papéis, né? Vejam que é pelos dois, tá? Mas, na minha visão, o IPCA 26 é seguro. Agora, precisa, né? Tem um compromisso financeiro, aí a coisa muda de figura, certo? Porque aí realmente a gente não pode ter a menor margem para erro. Aí realmente tem que ser o Selic. Mas como o Selic, eu vi a pergunta e pensei assim, mas quando que vence esse Tesouro Selic, né? Então vamos lá para a tabela do Tesouro. Isso aqui são os dados do dia 14, fechamento. E aqui, ó, o Selic 24, pessoal, vence em 1º de setembro de 24, certo? E aí nós temos uma rentabilidade aí, hoje em 5,25, talvez na próxima reunião, que é 5,15 na verdade, né? Porque o Selic rende a Selic praticada no mercado e não a meta, né? A meta é o teto de Selic, não passa daquilo, certo? Então, na próxima reunião poderá ir para 6,25, poderá ir para 6,5, né? Não sabemos. E em determinado momento, essa Selic vai estabilizar. Em determinado momento, ela pode, depois de estabilizada, conforme a inflação, se a inflação continuar aquecida, pode subir mais um pouco ou pode começar a baixar. Então, realmente é completamente indefinido. Agora, então assim, ó, o que eu quero chamar a atenção é que esse vencimento é setembro do ano que vem, de 24. Ou seja, é segundo semestre. Se o compromisso financeiro e somente se o compromisso financeiro tem um valor certo, você sabe que é tanto que você precisa, aí a sugestão é dar uma olhada, fazer umas continhas com o prefixado 24 também, porque ele vence em julho de 24, ele vence antes do Selic. E aí pode ser muito interessante, porque nesse prefixado eu sei que eu vou ganhar bruto um pouco menos de 10%, certo? Será? Só que eu ganho bruto um pouco menos de 10% daqui até o vencimento, do momento desse investimento até o vencimento, ou seja, por quase 3 anos. Esses quase 10% eles vão acontecer todo ano. Por quê? Porque é exatamente essa taxa que os R$ 767,88 tem que serem remunerados, tem de ser remunerados para chegar aos 1.000, certo? Então aqui não tem erro, certo? E depois vai pagar o imposto de renda, claro. E aí, será que o Tesouro Selic 24 vai render mais do que isso, mesmo que a Selic passe dos 10%? Essa é uma pergunta muito interessante. Por isso que eu falei que a minha resposta é muito contraintuitiva, certo? Porque o momento atual, as pessoas estão muito em pânico com os prefixados por causa da inflação. Mas não é bem assim, pessoal. Não é bem assim, certo? E aí as pessoas começam a se desfazer, influencers digitais começam a se desfazer dos prefixados, certo? E começam a, com isso, passar a mensagem de que é bom ficar girando carteira, e não é,
o bom é ficar, certo? E, e aí tá aqui uma possibilidade. A maior. Só que aí que tá. A gente pode falar em probabilidade, não pode falar em certeza, certo? Mas a probabilidade é que esse pré-fixado ganhe do Selic 24. O pré-24 ganhe do Selic 24 com as taxas atuais, certo? Por quê? Porque esse pré já está pagando, por exemplo, 9% hoje. E quanto tempo o Selic vai levar para chegar nos 9%? Pode ser que em 6 meses ele esteja lá, pode. Mas ele vai ficar os 3 anos inteiros nos 9%? Pode ser que ele suba mais um pouco, mas pode ser que ele volte a cair logo após isso, logo após 6 meses, 1 ano ou 2. E aí, pessoal, tem que pesar tudo isso, certo? Tem que pesar tudo isso. E a gente não pode tomar uma decisão baseada em emoções. Baseada em emoções. Se o compromisso financeiro é conhecido, é perfeitamente estabelecido, vamos dizer, que caso que seria conhecido, pessoal? Eu acho que aqueles planos, né, de financiamento de carro, né? Aqueles planos de financiamento de carro em que você dá uma entrada, assume X parcelas e lá no final tem uma parcela final que não é reajustada, certo? E aí essa parcela final você pode quitar financeiramente, ou você pode dar o seu carro, que já aí vai ter 3 anos, por exemplo, né? É ciclo, né? Eles chamam de ciclo isso, né? Só não quero citar a marca aqui porque eles não estão me pagando propaganda, tá? Mas é o ciclo, tá? Então faz o ciclo lá da montadora, e aí nos 3 anos você devolve o carro, né? Digamos assim, abate, eles pagam a tabela FIP e abate aquele valorzinho ali. E aí você pode pegar um carro 0 km e refazer o negócio, certo? Se o negócio, se o compromisso financeiro for algo assim, em que essa parcela final, o valor já é conhecido, já está bem estabelecido, já está bem determinado, você pode fazer a seguinte conta. Eu estou devendo 30 mil nessa parcela final. Será que 30 títulos pré-fixados pagam isso? Aí você vai lá, tem que fazer a conta do imposto de renda para ver quantos títulos a mais você vai ter que esses 30, provavelmente 32 ou 33 títulos já cubra o imposto de renda, certo? Para você chegar nos 30 mil redondos lá no vencimento, e aí você vai ter o dinheiro casado com um compromisso, certo? Se for julho ou setembro, o pré-fixado vai atender. O problema é se o compromisso for em março de 24, né? Aí fica um pouco mais difícil. Mas de qualquer maneira, a poucos meses do vencimento, o pré-fixado vai ter um grau de segurança bastante bom, certo? E aí temos uma outra opção para conseguir vencer um compromisso, talvez com uma rentabilidade maior que a do Tesouro Selic, certo? Claro que tem riscos envolvidos, claro que tem probabilidades, desculpe, mas aí que tá, a probabilidade maior é que o pré-fixado vença. Mas vamos também ter em mente o seguinte: dependendo, a gente está gravando esse vídeo aí há poucos dias da próxima reunião do Copom, que aliás nós vamos cobrir no canal, tá? Se, dependendo do tom, da magnitude do próximo reajuste e do indicativo dos caminhos futuros, né, que já está dando bastante polêmica, inclusive, a gente pode ter mais estresse e essas taxas dos prefixados podem aumentar ainda mais, certo? Então, é bom ficar de olho, certo? Porque pode ser que você consiga comprar os seus 30 e poucos títulos a um preço bem menor até do que esse. Então tem essa possibilidade também. Assim, ó, um bom investidor, ele vai assim se programar com os prazos corretos, com as alocações corretas para o seu perfil de risco, certo? E ele vai também ficar de olho em oportunidades, certo? E isso aí tudo que eu comentei aqui poderá ser uma oportunidade. Lembrando que a gente não está fazendo nenhuma recomendação. Cada pessoa vai ter que fazer muito bem essas contas e vai ter que pensar muito bem, certo? Para ver se vale a pena, de repente, correr um pequeno risco no pré-fixado
em troca dessa remuneração certa e clara, em que você sabe a quantidade de títulos que você tem que ter, versus a segurança, entre aspas, do Tesouro Selic. Por que eu digo que é uma segurança entre aspas? Porque efetivamente eu não sei por quanto tempo essa taxa Selic vai ficar boa, né? Ela está começando a ficar mais interessante. A projeção dela fica mais interessante. Se bem que é questionável, né? 8% no fim do ano para uma inflação de 8%, conforme o Boletim Focus, sendo que depois tem que descontar imposto de renda do Selic. Continua não sendo interessante, né? Na minha visão, mas tudo bem. E aí, por quanto tempo ele vai ficar assim? Tem mais essa, né? Enquanto que no pré-fixado, você tem ali os acima de 9% nos 3 anos, certo? Então, assim, é um raciocínio muito contraintuitivo, nesse momento que as pessoas estão apavoradas com os pré-fixados. Mas assim, ó, o investidor, ele sempre analisa todas as possibilidades, ele pensa em tudo. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.